O Conselho de Ministros aprovou hoje o regime jurídico, uma alteração ao regime jurídico que define os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do Sistema Petrolífero Nacional, e o Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia apresentará de seguida esta medida hoje adotada pelo Conselho de Ministros. Foi também hoje aprovada a Estratégia Operacional de Ação Humanitária e de Emergência, e o Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de seguida far-vos-á também a apresentação desta estratégia hoje aprovada no Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros aprovou ainda a alteração ao regime especial de proteção na invalidez e do regime jurídico do complemento por dependência. Trata-se, no fundo, do acesso à proteção especial da invalidez e o regime jurídico do complemento por dependência, alargando-se esta proteção, passando a fazer-se esta proteção tendo em atenção as consequências das doenças e não a listagem de doenças. Para que se possa perceber, atualmente este regime existente na lei define, através de uma listagem de doenças, quais são as doenças cujos pacientes têm direito a este complemento, a esta prestação social. Com esta alteração agora aprovada no Conselho de Ministros, as pessoas passam a ter acesso a este complemento, não por força de terem a doença A, B ou C, mas por força de terem uma determinada incapacidade. Com isto alarga-se, obviamente, o número de pessoas que podem aceder a este tipo de proteção social, porque o sistema de listagem das doenças é naturalmente um sistema que carece de uma atualização regular e muitas vezes há doenças, por não estarem ainda previstas no catálogo das doenças, não davam acesso a esses cidadãos, a esses pacientes, a esta proteção social. Agora, uma vez que a proteção é aferida de acordo com a situação de incapacidade em que o doente está colocado, esse problema fica ultrapassado, alargando-se assim a proteção social a estas pessoas. O Conselho de Ministros aprovou também hoje a Estratégia de Proteção ao Idoso. Trata-se de uma estratégia que esteve em discussão pública junto dos principais parceiros da área social e da área da justiça, uma vez que desenvolve um conjunto de direitos que são conferidos ao idoso, que levarão a necessárias alterações legislativas de fundo, quer a nível do Código Civil, quer a nível do Código Penal, quer a nível de legislação de proteção dos direitos dos idosos. O Conselho de Ministros aprovou também uma alteração aos regimes jurídicos do Fundo de Compensação do Trabalho e do Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho. Como estarão recordados, tratam-se de matérias que são objeto do acordo social firmado entre o Governo e os parceiros sociais já em 2012, e este desenvolvimento é um desenvolvimento que decorre também do trabalho feito em sede do Conselho Permanente de Concertação Social, com alguns ajustamentos na gestão destes fundos, que, como sabem, é uma gestão também participada pelos próprios parceiros sociais. O Conselho de Ministros aprovou ainda as condições especiais aplicáveis aos médicos integrados nas carreiras médicas do Serviço Nacional de Saúde, que sejam selecionados no âmbito do Programa Integrado de Promoção da Excelência em Investigação Médica. Estarão recordados que o Conselho de Ministros aprovou há cerca de mês e meio, 2 meses, este Programa Especial de Promoção Integrada da Excelência Médica, que é um programa fundamentalmente virado para a investigação na área da medicina, em termos de investigação de excelência. Com a publicação desse programa, hoje aprovou-se no Conselho de Ministros, depois de se acertar com os sindicatos médicos e com a Ordem dos Médicos, as alterações a nível da carreira para que os médicos que possam concorrer a este programa possam participar ativamente nestes programas de investigação, sendo as instituições hospitalares de onde eles provêm, compensadas em termos financeiros pelo próprio programa que é financiado, como estarão recordados, na altura foi apresentado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, pela FCT. O Conselho de Ministros aprovou ainda a criação da estrutura de missão da Rede Europa. Como sabem, para além dos fundos comunitários que são atribuídos a Portugal, que para o período até 2020 ascendem a cerca de 26 mil milhões de euros, existe um conjunto muito alargado, mais de 4 dezenas de programas a nível comunitário, que são programas que não são alocados a nenhum país em particular, nem a Portugal, nem a Espanha, nem a nenhum país em particular. São, digamos assim, os chamados programas concorrenciais, ou seja, qualquer entidade, qualquer Estado-membro pode concorrer a estes programas e poder obter o financiamento. O conjunto destes mais de 40 programas de natureza concorrencial que existem a nível comunitário ascende a qualquer coisa como 200 mil milhões de euros.
O que acontece é que em Portugal, até hoje, existe uma fraca participação da parte quer das empresas, quer de outras entidades portuguesas, como por exemplo universidades também, no acesso a este tipo de fundos. Normalmente, as entidades nacionais conhecem bem os programas que fazem parte do portfólio dos 26 mil milhões de euros de fundos europeus que estão consignados especificamente, exclusivamente a Portugal, mas conhecem menos bem, e em alguns casos conhecem mal, os fundos de natureza concorrencial a que todos os países, e portanto também Portugal, naturalmente, pode aceder através de mecanismos concursais. Com esta estrutura de missão que hoje foi criada pelo Conselho de Ministros, uma pequena estrutura de missão, com cerca de 8 membros, pretende-se fomentar o conhecimento e o acesso das entidades nacionais a estes fundos, que naturalmente, atendendo ao volume global de cerca de 200 mil milhões de euros que eles no seu conjunto comportam, pode alavancar apoios muito significativos para a economia e para a investigação nacionais. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a criação do Plano Estratégico de Segurança Rodoviária até 2020. Como sabem, o atual plano de segurança rodoviária foi aprovado em 2008 e tem o seu horizonte até 31 de dezembro de 2015, portanto termina no final do corrente ano. A decisão hoje do Conselho de Ministros foi a de lançar as bases para que o próximo Governo esteja, antes do final do ano, portanto antes de terminar o atual plano de segurança rodoviária, em condições de, com o trabalho de casa feito, em condições de poder aprovar o plano de segurança rodoviária, que neste caso não será de 7 anos, será 2016-2020, apenas pela circunstância de que os objetivos europeus para a segurança rodoviária têm o horizonte de 2020 e, portanto, entendemos que vale a pena que o próximo plano estratégico esteja alinhado com os objetivos europeus. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a criação da Escola Portuguesa em Cabo Verde, Centro de Ensino e da Língua Portuguesa, bem como da Escola Portuguesa em São Tomé e Príncipe, Centro de Ensino e da Língua Portuguesa nestes dois países. Ao mesmo tempo, o Conselho de Ministros aprovou também alterações aos regimes já existentes nas escolas em Dili e em Moçambique. O Conselho de Ministros aprovou também, no uso de uma autorização legislativa, a alteração da lei que estabelece as bases do ordenamento da gestão sustentável dos recursos aquícolas em águas interiores. Uma alteração à lei de bases, bem como uma alteração da sua regulamentação. Em ambos os casos, matérias que tinham sido objeto de autorização legislativa por parte da Assembleia da República. Estas alterações visam, no fundo, regulamentar, simplificando, introduzindo mecanismos de agilização digital, nomeadamente, quer para as licenças de pesca. Antigamente era preciso haver carta de pescador para fazer pesca em águas interiores. Ao abrigo do novo regime, deixa de ser necessário de ter essa carta e passa a haver apenas um regime de licenciamento bastante mais ágil e simplificado do ponto de vista administrativo. O Conselho de Ministros procedeu ainda à regulamentação, esta parte já vos dei nota. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma alteração ao regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade. Trata-se, no fundo, de um diploma relativo à conservação da natureza e da biodiversidade, que objetiva a articulação entre os programas especiais das áreas protegidas e os instrumentos regulamentares vinculativos dos particulares que as concretizam, clarificando o quadro de atuação da Autoridade Nacional em matéria de emissão de pareceres e de autorizações para ações, atos e atividades que são juridicamente condicionadas. A classificação das áreas protegidas continuará a ser feita por resolução do Conselho de Ministros, como até aqui. É ainda clarificado o regime aplicável às contraordenações em violação das disposições legais e regulamentares em matérias de conservação da natureza, em consonância com as alterações recentemente introduzidas na Lei Quadro das Contraordenações Ambientais. Foi ainda aprovado hoje no Conselho de Ministros uma alteração ao regime aplicável às práticas individuais restritivas do comércio. Como sabem, é uma legislação aprovada por este Governo há cerca de 2 anos, e a prática de aplicação desta legislação demonstrou que há pequenos aperfeiçoamentos a fazer para evitar que os operadores económicos tentem não cumprir as regras
desta legislação através de alguns subterfúgios, como por exemplo a constituição de contratos fora do território nacional, para com isso não ficarem sujeitos à lei nacional. São correções pontuais deste tipo que, com a legislação, com as alterações hoje aprovadas em Conselho de Ministros, passam a não ser possíveis, não havendo, no entanto, qualquer alteração substantiva relativamente às proibições legais que atualmente já estão em vigor relativamente a estas práticas restritivas do comércio. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma alteração ao regime jurídico das práticas comerciais desleais das empresas nas relações com os consumidores. Aqui, neste caso, trata-se de adequação a um regulamento europeu, no sentido das chamadas vendas com prejuízo, de melhorar a legislação nacional naquilo que tem que ver com estas práticas desleais de comércio, nomeadamente publicidade enganosa e vendas com prejuízo. O Conselho de Ministros aprovou ainda o regime jurídico a que devem obedecer as práticas da publicidade na área da saúde. Como é do vosso conhecimento, até ao momento existe apenas legislação sobre a publicidade relativa ao medicamento. Não existem regras reguladas em diploma legal em Portugal sobre as outras áreas da saúde, como as terapêuticas, convencionais ou não convencionais, que são objeto de alguma promoção junto da sociedade em geral e da comunidade. Com esta legislação, pretende-se regular, abrangendo todas as práticas de publicidade relativas aos métodos convencionais e terapêuticas não convencionais, passando assim a ficar compreendidos os meios complementares de diagnóstico e terapêutica, quaisquer tratamentos ou terapias, designadamente as que envolvam o uso de células. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma alteração ao regime de acesso e de exercício da atividade de aluguer de veículos, chamado renta-car. Trata-se de algumas pequenas precisões na legislação existente sobre esta matéria, nomeadamente naquilo que tem que ver sobre a regulação das taxas que são passíveis de ser cobradas às pessoas que alugam carros, nomeadamente naquilo que tem que ver com as taxas a cobrar pelo facto de, quando a entrega do carro, o depósito de combustível não estar totalmente cheio. Como sabe, é uma regra habitual, mas que carecia de alguma regulamentação adequada para evitar alguns abusos ou alguns exageros na cobrança desse tipo de taxas aos utentes de renta-car. Estamos a falar de renta-car, de aluguer de veículos sem condutor, como é natural. O Conselho de Ministros aprovou ainda um modelo de contabilidade dos serviços, uma alteração ao modelo de contabilidade dos serviços de registros do Instituto de Registro e Notariado, regulando os respectivos fluxos financeiros. Como sabem, este diploma faz duas coisas. Por um lado, adequa a legislação nacional àquilo que são os certificados sucessórios a nível europeu, o certificado europeu sucessório, que não estava previsto na legislação nacional e que todos os países agora têm que acomodar nas suas legislações próprias. Por outro lado, aproveita-se para uniformizar, de acordo com o sistema de tesouraria nacional, aquilo que são as regras de funcionamento de todos os modelos de registro a nível do Instituto de Registros e Notariado. Foi ainda aprovado no Conselho de Ministros de hoje a criação do Gabinete de Investigação de Acidentes Marítimos no âmbito da política para o mar. O Gabinete de Investigação de Acidentes Marítimos e da Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica. Trata-se de um departamento que vai investigar os acidentes e incidentes marítimos, visando com isso identificar as respectivas causas, elaborar e divulgar os correspondentes relatórios. Foi ainda aprovado no Conselho de Ministros de hoje um diploma que procede à adaptação do quadro estatutário e das regras de funcionamento do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, vulgo o SUS. Como sabem, ainda no tempo do governo anterior foram criados um conjunto de agrupamentos complementares de empresa, agregando o SUS com outras entidades privadas, os Somos Compras, Somos Pessoas e Somos Compras, Somos Contas e Somos Pessoas. Essas entidades, o Tribunal de Contas tem vindo a declarar que as contas do Somos Contas, Somos Compras e Somos Pessoas têm que consolidar nas contas do SUS, o que provocaria uma falência técnica em termos financeiros dos próprios SUS. A decisão hoje tomada pelo Conselho de Ministros é integrar estas realidades dos Somos Compras, Somos Contas e Somos Pessoas no âmbito dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, ficando o SUS apenas a tratar daqueles assuntos que tradicionalmente sempre tratou, que tem que ver nomeadamente com as lavanderias dos hospitais, o serviço de refeições dos hospitais e por aí fora.
O Conselho de Ministros aprovou ainda o regime legal de transmissão definitiva de um conjunto de estabelecimentos integrados no Instituto de Segurança Social e respectivos apartamentos de autonomização para a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Estão aqui em causa mais de cerca de 30 imóveis na zona da Grande Lisboa, na zona de intervenção da Santa Casa de Misericórdia. Trata-se de imóveis que estavam já na utilização da Santa Casa de Misericórdia através de acordos de cedência temporária por parte do Instituto de Segurança Social. Aquilo que se faz com este diploma é regular os mecanismos de transmissão definitiva do Instituto de Segurança Social para a Santa Casa da Misericórdia, continuando todos estes imóveis a desenvolver as atividades a que atualmente estão afetas. Atividades naturalmente ligadas à prestação social, à assistência social, nas suas várias modalidades que são desenvolvidas através de protocolos entre a Santa Casa e a Segurança Social. Foi ainda aprovado pelo Conselho de Ministros a revogação de um diploma que determinava a existência de servidões radioelétricas no Centro Radioelétrico de Vendas Novas, que pertencia à Companhia Portuguesa Rádio Marconi. Trata-se de um centro que está desativado e, portanto, as respectivas servidões elétricas não têm razão de persistir, pelo que o diploma foi hoje revogado. Por último, referir-vos que foi aprovado hoje no Conselho de Ministros também um conjunto alargado de autorizações de despesa para lançamento de concursos, de acordo com o Código dos Contratos Públicos, concursos internacionais, nomeadamente de aquisição de refeições para os estabelecimentos prisionais, de renovação dos cartões de cidadão, tudo para os períodos de 2016, 2017, 2018. Como sabem, os concursos públicos internacionais têm sempre um prazo longo de promoção, pelo que se torna necessário aprovar atempadamente as despesas relacionadas com estas matérias, que têm que ver, como eu vos referi, com o cartão do cidadão, até um valor global de 82 milhões de euros para o período 2016-2018, a aquisição de refeições confeccionadas para as populações prisionais e dos centros educativos dos estabelecimentos prisionais, também para o período 2016-2018, com um valor de cerca de um pouco menos de 5 milhões de euros. Ainda a autorização para o apoio financeiro do Estado aos centros de recursos de apoio à inclusão, que se lembram contratos de cooperação para o ano letivo 2015-2016, no montante global de 10,5 milhões de euros. Uma autorização de despesa também para a BION. A BION, como sabem, é a biblioteca online de que todos os cientistas e investigadores nacionais utilizam para os seus trabalhos de investigação. A renovação deste contrato também, através de um concurso por parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia, para o período 2016-2018, no montante global para estes 3 anos autorizado de 47,29 milhões de euros. E, por último, a despesa destinada aos estabelecimentos de ensino artístico especializado para os anos letivos 2015-2016, 16-17 e 17-18, no montante global de 165 milhões de euros, com encargos a serem satisfeitos pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Eu peço ao Sr. Ministro do Ambiente, do Ordenamento Território e da Energia para nos apresentar as decisões hoje tomadas pelo Governo relativas ao Sistema Petrolífero Nacional. Muito obrigado. Como sabem, o setor petrolífero, o setor dos combustíveis, está enquadrado em Portugal no âmbito de um mercado liberalizado. Mas isso não tem impedido o Governo a desenvolver todos os esforços para reforçar, mesmo nesse quadro de um mercado liberalizado, todas as condições de reforço de transparência e de concorrência, tanto ao nível dos preços como da atividade que se desenvolve nesta área. Recordo, nesse âmbito, as alterações que foram feitas através da promoção dos combustíveis simples, combustíveis low cost, que se generalizaram em todo o país, como também vale a pena recordar o alargamento da contribuição extraordinária do setor energético aos contratos de importação e aprovisionamento de gás da Nigéria e da Argélia, que proporcionaram uma redução das tarifas de 7% a 12% no gás já a partir de julho do presente ano, como também a publicação de preços de referência para o gás de botija, para o gasóleo e para a gasolina desde novembro do ano passado. Com a aprovação que hoje foi realizada no Conselho de Ministros de alterações às bases do sistema petrolífero, reforçam-se uma vez mais as condições de transparência e de concorrência, e gostava de destacar 4 grandes alterações. Em primeiro lugar,
o reforço das regras de monitorização e de supervisão por parte da Entidade Nacional de Mercado de Combustíveis e da Autoridade da Concorrência. Em segundo lugar, o reforço da transparência através da obrigatoriedade de cadastro, de certificação e de informação de todos os operadores na área dos combustíveis, tanto na área da refinação como do armazenamento, do transporte, da distribuição e da comercialização, que tem nesse âmbito de respeitar regras que se pautam, obviamente, pela idoneidade e pelo respeito pela legislação nacional e comunitária. Também está previsto, ao nível do reforço da transparência, a separação jurídica e contabilística dos exercícios de atividade de armazenamento, transporte e distribuição. Em terceiro lugar, é promovido o acesso às instalações de transporte e de armazenamento por parte de todos os operadores. E, nesse sentido, foi declarado o interesse público das instalações de transporte e de armazenamento, desde o terminal de Sines até ao armazenamento em Aveiras e, portanto, estas instalações da empresa CLC são consideradas de interesse público, o que significa que, apesar da propriedade se manter privada, passa a ser obrigatória o desenvolvimento de todas as condições de acesso a estas instalações por terceiros, por operadores e, portanto, por terceiras entidades em condições não discriminatórias. Na prática, com esta declaração de interesse público, o acesso ao oleoduto e ao armazenamento em Aveiras passa a ser não só desenvolvido pelos proprietários da CLC, mas também por aqueles que, não sendo proprietários, são operadores no mercado e devem, portanto, ter condições de, numa lógica de tarifas negociadas com o proprietário beneficiar desta infraestrutura de interesse público. Desta forma, reforça-se a competitividade e a concorrência no mercado de transporte e de armazenamento de combustíveis. Em quarto lugar, passa a estar também previsto, ao nível da supervisão, a atividade de comercialização do gás de botija do GPL engarrafado. Desta forma, passa a ser obrigatória a troca de garrafas, independentemente da marca e sem qualquer encargo adicional para os consumidores. De uma forma muito prática, quando hoje os consumidores de gás butano e propano de botija se dirigem a um comercializador para entregar uma garrafa de uma determinada marca e veem alguns obstáculos para a troca dessa garrafa para uma outra marca, essa dificuldade é agora removida através desta legislação e todos os comercializadores passam a ser obrigados à troca destas garrafas sem qualquer tipo de encargo para os consumidores. Esta alteração está também em linha com alterações que eventualmente se recordarão, realizadas há alguns meses, que standardizaram os redutores destas garrafas de forma a, também desta forma, criar condições de maior facilidade de troca de comercializador. Também passa a estar prevista a possibilidade de comercialização do gás de botija através de unidades de aferição de peso, de forma a que o gás remanescente nas botijas e que não é completamente gasto, possa ser valorizado no ato de troca, beneficiando uma vez mais os consumidores. Em suma, esta alteração às bases do setor petrolífero nacional, em linha com alterações que já foram realizadas, promove as condições de transparência e de concorrência com um benefício evidente para os consumidores portugueses. Eu peço agora ao Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros da Cooperação para fazer a apresentação da Estratégia Operacional de Ação Humanitária de Emergência. Muito obrigado. Esta área da ajuda humanitária de emergência é de especial importância para a política externa portuguesa. Como sabem, visa dar uma resposta séria e eficaz às necessidades humanitárias que resultam muitas vezes de emergências complexas ou de desastres naturais, e uma resposta que tem que ser dada numa atmosfera de humanidade, de imparcialidade, de neutralidade e também de independência. É pertinente apresentarmos esta estratégia operacional para a ação humanitária e de emergência agora, essencialmente pelos seguintes motivos. Primeiro, Portugal
tem subscrito no quadro multilateral um conjunto de compromissos internacionais nesta área, com realce para a União Europeia, para as Nações Unidas e também para a OCDE. Inclusivamente, a OCDE tem feito já há vários anos uma recomendação para que Portugal tenha uma estratégia para ajuda humanitária e para emergência. Por outro lado, o número e a complexidade das catástrofes naturais e humanitárias têm aumentado, infelizmente, significativamente nos últimos anos. E, em terceiro lugar, Portugal não possui uma estratégia, não tinha até à data uma estratégia importante neste importante domínio da política externa portuguesa. Nós tínhamos previsto no conceito de cooperação portuguesa 2014-2020, aprovado no ano passado, desenvolver esta estratégia nesta área, e assim o fizemos. Nós, com esta estratégia, criamos uma unidade de coordenação e de ação humanitária e emergência, que é composta pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, pelo Ministério da Defesa Nacional, pelo Ministério da Administração Interna, pelo Ministério da Saúde e também pelo Ministério da Segurança Social. Mas prevê esta estratégia também a entrada nesta unidade, sempre que necessário, de outros institutos ou de outros ministérios que tenham algo a acrescentar na ajuda humanitária e de emergência que seja necessário praticar em determinado momento. Por isso, esta unidade é este núcleo duro, mas não é fechada definitivamente a estes ministérios. Tem como objetivos muito claros promover uma articulação e uma coordenação ainda maior nesta área entre as instituições públicas que estão envolvidas, melhorar a nossa capacidade de resposta e eficácia das instituições públicas, envolvendo também outros parceiros como as ONGs, as fundações e também o setor privado, e coordenar a partilha de informações sobre situações de ação humanitária e de emergência. Por isso nós pretendemos munir o Estado português de maior músculo e de ser capaz de as suas intervenções nesta área serem mais impactantes e mais fortes e mais robustas e mais articuladas, por isso também. Como curiosidade, neste mês de agosto, a 19 de agosto, será o Dia Humanitário que foi designado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, e a ajuda humanitária é também no tema do mês de agosto do Ano Europeu para o Desenvolvimento. Por isso também tem este simbolismo aprovarmos isto no mês de agosto. Muito obrigado. Ficamos à vossa disposição. Boa tarde, eu sou Ana Henriques, do Jornal Público. Gostava de saber, em primeiro lugar, porquê é que não foram aprovados os estatutos da PSP e da GNR que estavam em agenda. Os estatutos da PSP e da GNR são processos legislativos que estão em curso dentro do Governo e que oportunamente se subirão ao Conselho de Ministros para poderem ser discutidos e eventualmente aprovados. Não foram na reunião de hoje, porque não, são processos que ainda não estão concluídos. Boa tarde. Para o Ministro Moreira da Silva, André Mendes, do Jornal Negócios, eu queria perguntar ao Sr. Ministro se espera aqui alguma reação por parte das petrolíferas, neste caso a Galp, que é a maior acionista da CLC. Este diploma tem estado em cima da mesa já há vários anos, este ano ganhou mais fôlego. Queria perguntar se espera aqui alguma reação, à semelhança do que tem vindo a acontecer com outros diplomas nesta área. Muito obrigado. Eu, sem qualquer tipo de arrogância, diria que governar é reformar, e eu não conheço nenhuma reforma que não envolva algum tipo de contestação, em especial quando essas reformas procuram remover obstáculos que se foram constituindo ao longo de muitos anos. O Governo, na área da energia, procurou sempre demonstrar que, mesmo num quadro de um mercado liberalizado, é a responsabilidade do Governo fazer tudo para que se não dependa apenas da avaliação da Autoridade da Concorrência, mas que se possa trabalhar a montante com a criação de condições para maior escrutínio por parte dos cidadãos, maior transparência e maior concorrência. Esse foi o mesmo espírito que esteve presente na reforma que proporcionou o alargamento dos combustíveis low cost, ou a tributação na área da energia das importações de gás da Nigéria e da Argélia, para benefício dos consumidores, ou até a publicação dos preços de referência. Quando durante muitos anos se debateu o tema do armazenamento e do transporte,
identificaram-se várias soluções e, portanto, a solução que o Governo acaba de apresentar não tem novidade do ponto de vista do debate público. Essa é uma possibilidade teórica que me recordo que há mais de 10 anos era debatida. O que é relevante é o facto do Governo ter tido a coragem de, numa matéria tão relevante para o setor da energia, não ter ficado por debates teóricos e ter, num quadro de grande envolvimento e grande diálogo com o setor, avançado para uma solução deste género. Esta é uma solução que me parece equilibrada. Admito que as empresas possam desencadear algum tipo de mecanismo. Isso já aconteceu noutros casos, mas reforço a segurança jurídica que temos nesta área, como tivemos em áreas anteriores relacionadas com a contribuição sobre o setor energético. Portugal tem, do ponto de vista da importação de petróleo e da refinação, tem uma certa verticalização. Existem duas refinarias que pertencem ao mesmo operador. Existe um oleoduto que liga o terminal de Sines até Aveiras. Entendemos que a melhoria das condições de concorrência e de transparência justificam que, relativamente a este oleoduto que vai de Sines até Aveiras e à tancagem, portanto, a este armazenamento em Aveiras, se criem condições para maior abertura de utilização dessas infraestruturas por parte de outros operadores. Qual é a vantagem? Concorrência. A partir do momento em que estas instalações continuam a pertencer à mesma empresa, à CLC, mas que são de interesse público, existe a obrigatoriedade de acesso por entidades terceiras, claro que sempre remunerado de uma forma transparente e não discriminatória, criam-se condições para maior concorrência para benefício dos consumidores. Julgo, portanto, que esta é uma matéria que teve uma grande ponderação, foi alvo de grande discussão, de envolvimento do setor, e espero, obviamente, que todas as empresas possam compreender plenamente os benefícios desta reforma, que tem, obviamente, como principais beneficiários os consumidores portugueses. Neste âmbito também, próximo Ministro prevê algum tipo, o Presidente da ENMC disse em fevereiro no Parlamento que poderia haver aqui uma baixa dos preços dos combustíveis caso avançasse este diploma, esta lei de bases, e também queria perguntar-lhe, se me pudesse elucidar, a Autoridade da Concorrência tem aqui alguma palavra a dizer ou já teve? No âmbito do processo legislativo, a Autoridade da Concorrência emitiu um parecer, tal como muitas outras entidades, e o papel da Autoridade da Concorrência é claramente reforçado, tal como o da ENMC, no âmbito destas alterações produzidas nas bases do sistema petrolífero. Porquê? Porque estão reforçadas as condições de monitorização e de supervisão e, obviamente, as entidades que se encarregam desta matéria, por um lado a ENMC na vertente mais técnica e a Autoridade da Concorrência na vertente de concorrência, veem assim as suas funções clarificadas e reforçadas. Eu não me quero, obviamente, antecipar a qualquer efeito que possa existir ou quantificar o efeito que possa existir desta reforma nos preços, mas é evidente que o efeito será sempre positivo. A partir do momento em que tem uma infraestrutura que passa a ser acedida por outras entidades, estão criadas mais condições de concorrência, e a concorrência é sempre benéfica para os consumidores portugueses. Essa é a expectativa que existe. Não estou em condições de antecipar, porque estamos a falar de um mercado liberalizado. Mas repara, a partir do momento em que publicamos preços de referência, e hoje, se for ao site da NMC, desde novembro, passa a saber, distrito a distrito, qual é o preço de referência do gasóleo, da gasolina, como também do gás de botija, butano e propano. A partir do momento em que, com a generalização dos combustíveis low cost, as marcas desencadearam estratégias diversas, nem todas fizeram o mesmo. Umas retiraram o combustível premium para manter o seu combustível convencional e o combustível low cost, outras mantiveram o combustível premium e eliminaram o combustível convencional, introduzindo agora o combustível simples. Todas estas reformas que melhoraram condições de escrutínio por parte dos consumidores, de comparabilidade e de concorrência, foram positivas para os consumidores, e assim esperamos também que venha a ocorrer na vertente a montante da comercialização, que é aquela que decorre desde a refinação, transporte até ao armazenamento. Bom dia, Sónia Batista da SIC. Pedi-lhe para concretizar, Sr. Ministro, a ideia da botija do gás, da troca e da valorização do restante,
que concretizasse como é que isso vai ser implementado. Depois, para o Ministro Marques Guedes, queria perguntar-lhe em relação aqui à estratégia de proteção ao idoso, como não há aqui qualquer referência, se isto implica a tal criminalização do abandono de idosos, aquela medida que tem vindo a ser falada, e depois, sobre um tema que não está aqui e que não sei se terá sido abordado, a venda do novo banco, o processo está a ser fechado, agora já há indicadores que há um favorito, mesmo assim o valor que terá sido oferecido fica abaixo do que foi injetado pelo Fundo de Resolução. O Governo está preocupado, uma vez que isto vai ser decidido no final de agosto, como é que estas contas vão ser depois introduzidas no déficit? Está preocupado como é que estas contas serão feitas, mesmo em cima da campanha? Muito obrigada. Sobre o gás de botija, butano e propano, vale a pena dar uma informação factual, porque muitas vezes esta informação anda distante do debate sobre política energética. Apenas 25% dos consumidores portugueses beneficia de gás canalizado, do gás natural. Portanto, a larguíssima maioria dos portugueses utiliza para efeitos térmicos o gás de botija. E não pode, portanto, limitar-se uma discussão e uma reforma do setor energético ao tema da eletricidade ou do gás canalizado, quando 2/3 ou 3/4 dos portugueses dependem do gás de botija. O Governo começou por assegurar condições de maior transparência e de comparabilidade de preços. E acho que vale a pena regressarmos a este ponto, na medida em que algumas interpretações muito intuitivas se revelaram erradas. O problema do gás de botija, dos preços do gás de botija, não está no interior, porque se forem ao site da NMC, concluem que a diferença de preços entre o preço de referência e o preço que está a ser praticado não tem uma diferença que resulte do litoral ou do interior, mas de organização da logística. E, portanto, às portas de Lisboa, em Setúbal, temos um dos distritos com o preço mais elevado do gás de botija, o que significa que a questão não está relacionada com dicotomia interior-litoral, mas com a própria organização do mercado. Portanto, esta foi a primeira matéria importante, dar aos cidadãos acesso à informação para que possam fazer perguntas e, desta forma, criar condições para maior concorrência. A segunda questão, que foi esta que agora foi aprovada, é de assegurar uma maior facilidade na troca de comercializador. Quando compramos uma garrafa de um comercializador, não devemos ficar para sempre dependentes desse comercializador, porque isso em si mesmo é um obstáculo à concorrência. A partir do momento em que está aprovada esta legislação, qualquer cidadão pode deslocar-se a qualquer comercializador e esse comercializador é obrigado a aceitar a troca da garrafa, mesmo que seja originária de um outro comercializador, sem qualquer encargo para os consumidores. Trata-se, portanto, de uma grande alteração que julgo que vai criar benefícios para a organização do mercado e para os consumidores. Em terceiro lugar, está definida a possibilidade, que agora terá de ser regulamentada por parte da Entidade Nacional do Mercado de Combustíveis, de que a unidade de venda possa ser não a garrafa, mas o peso. E, portanto, quando nós, no final da utilização de uma garrafa, nos deslocamos a um local, deve haver a pesagem da garrafa de forma a valorizar o gás remanescente que ficou nessa garrafa e que pode ser de 1, 2 ou 3 euros. Estamos, portanto, uma vez mais, a criar benefícios para os consumidores. Estou certo que esta será uma matéria importante e que será interpretada de uma forma adequada por parte de todos os comercializadores e por parte dos consumidores. Quanto às questões que me colocou, que lhe agradeço, em primeiro lugar, a questão se na estratégia do idoso se prevê a criminalização do abandono. Confirmo, de facto, conforme isso constava dos documentos que estiveram em consulta por parte do Ministério da Justiça, o abandono de pessoa idosa em hospitais ou outros estabelecimentos de saúde constitui crime, desde que essa pessoa estivesse a cargo do agente desse mesmo abandono, como é evidente. E, portanto, é de facto uma das propostas que constava dos documentos iniciais e que se mantém e que se manterá. Como sabe, as alterações ao Código Penal são matérias de responsabilidade da Assembleia da República e, portanto,
A estratégia hoje aprovada é uma estratégia que elenca todas estas medidas que foram trabalhadas com os parceiros deste setor, os parceiros da área judicial e não só, mas que agora terá que ser concretizada, mas já só será na nova Assembleia da República após as eleições. Relativamente à questão que me coloca do novo banco, é matéria, como sabe, e tem sido dito e redito nestes briefings do Conselho de Ministros, que corre sob a responsabilidade do supervisor do Banco de Portugal. O Governo naturalmente que acompanha, e acompanha de perto, através da Sra. Ministra do Estado das Finanças, junto com o Sr. Governador do Banco de Portugal, este dossiê, mas é um dossiê que não é da responsabilidade do Governo, é da responsabilidade do Banco de Portugal. O Banco de Portugal é que conduz este processo, o processo tem os seus timings próprios e o Governo tem vindo a acompanhar, junto do Banco de Portugal, esses timings. Naturalmente que da parte do Governo a expectativa é que o processo possa concluir dentro o mais breve possível, porque quanto mais breve se concluir este processo, menores serão naturalmente os encargos para o sistema financeiro no seu todo, que é quem suporta, como se sabe, o fundo de resolução, através do qual o empréstimo do Estado para a viabilização do novo banco foi constituído. A minha pergunta era precisamente se estão preocupados caso haja perdas na contabilização no déficit do ano 2014. A preocupação pressupõe que a gente tivesse um conhecimento sobre qual é que é o resultado final da alienação, coisa que não existe neste momento. E, portanto, é sabido de todos qual é que é o montante do empréstimo que o Estado fez ao fundo de resolução, que é suportado pelo sistema financeiro no seu todo. O reembolso desse empréstimo está dependente, naturalmente, no imediato, pelo menos, o reembolso imediato está dependente desta venda. Venda que está a ser conduzida, e bem, pelo Banco de Portugal, pelo regulador. Esperemos, aguardemos. O Governo tem acompanhado o trabalho do Banco de Portugal sobre esta matéria, porque lhe compete ao Banco de Portugal ter estas responsabilidades, e aguardemos pela conclusão dessa venda para depois saber quais é que são as condições em que o reembolso do empréstimo ao Fundo de Resolução será operado pelo sistema financeiro. Portanto, o Governo acompanha naturalmente o assunto. Falar em preocupação ou não preocupação era a mesma coisa que dizer que o Governo já antecipava qual é que era o resultado final da venda, coisa que não é verdade. O Governo não tem uma antecipação definitiva sobre o resultado final da venda. Boa tarde, Tiago Contreiras, da RTP. Permita-me colocar meia dúzia de perguntas a todos os intervenientes, pegando nesta deixa do novo banco e, apesar dos esclarecimentos dados pelo Sr. Ministro, admite que a venda possa não ocorrer durante esta legislatura. É vontade, desejo do Governo que isso ocorra até a final deste processo legislativo? Para o Ministro Jorge Moreira da Silva, apesar de algumas reticências em quantificar os benefícios para os consumidores, se consegue dar-nos alguma estimativa do que é que poderemos vir a poupar, quer em gás, quer em combustíveis. E para o Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, até que ponto é que esta nova estratégia pode ajudar a mitigar o novo fenómeno da migração que vai afetando a velha Europa? E pedia-lhe um comentário aos desenvolvimentos recentes à crise política na Guiné-Bissau. Obrigado. Olha, eu posso responder já à questão que me colocou, ou que me reiterou relativamente, agora numa perspectiva um bocadinho diferente. O Governo não admite nem deixa de admitir. A única coisa que constato, como é óbvio, como qualquer português penso que constata, é que a concretização da venda do novo banco é boa para todas as partes envolvidas. E nesse sentido, quanto melhor for o processo dessa alienação, quanto melhor em termos de valor e quanto melhor em termos de celeridade também, melhor também para todas as partes. Por uma razão, porque o novo banco é um banco de transição, como está definido nas regras na legislação nacional e na legislação europeia relativamente aos processos de resolução. O novo banco é o chamado banco de transição, que terá que ser alienado, terá que ser de novo devolvido ao mercado. Quanto mais depressa e com maior valor for possível fazer essa venda, seguramente que será positivo para todas as partes. Eu não tenho muito a acrescentar àquilo que há pouco referi quanto à quantificação de benefícios, a não ser o seguinte: com esta alteração
prevê-se a definição de interesse público daquelas infraestruturas e um mecanismo para acesso por terceiros a essas infraestruturas. Isso prevê um mecanismo não discriminatório e, portanto, uma negociação que vai ser avaliada pela NMC e pela Autoridade da Concorrência, e haverá forma de, a todo momento, a Entidade Nacional do Mercado de Combustíveis, como a Autoridade da Concorrência, verificar se a CLC está a praticar tarifas perante esses terceiros operadores em linha com este objetivo de não discriminação, mas também está previsto a possibilidade, no caso desta alteração de grande folgo, não funcionar de uma forma tão adequada como se prevê, existe mesmo a possibilidade de, no âmbito da expropriação, da legislação relacionada com a expropriação, avançar para a declaração de utilidade pública e para a concessão dessas infraestruturas. Qual é a vantagem de a lei admitir essa possibilidade? É criar mais condições para que isso não venha a acontecer e, portanto, haver um incentivo claro aos operadores para um funcionamento dentro daqueles que são os objetivos do mercado, que é o reforço da concorrência, o acesso por parte de terceiros a esta infraestrutura, e espero, obviamente, que esta alteração venha a ter benefícios para os consumidores, mas tratando-se de um mercado liberalizado, não faz sentido eu estar a antecipar, quantificar esses objetivos. Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, fez-me também uma pergunta, eu esqueci-me, peço desculpa, sobre a questão da Guiné-Bissau. Eu, com o devido respeito, acho que a questão da Guiné-Bissau, neste momento, não se coloca, para já, no plano de uma crise humanitária. Neste momento, o que se passa na Guiné-Bissau é uma crise política grave, que, naturalmente, Portugal acompanha com enorme preocupação. E enorme preocupação porque os avanços grandes que tinham sido feitos, não só por Portugal, como pelo conjunto da comunidade internacional, para apoiar o novo regime constitucional da Guiné-Bissau, há poucos meses, não há muitos meses, pode estar em causa se, de facto, a crise política que foi criada se adensar, se aprofundar e não for rapidamente normalizada, não for retomada rapidamente a normalidade constitucional do funcionamento daquele país. E, de facto, é grande a preocupação, porque as dificuldades tremendas por que passou e tem passado o povo da Guiné-Bissau e que motivaram o apoio solidário, quer de Portugal, quer da comunidade internacional, não pode ser posta em causa por uma crise no plano político que depois se reflete muito negativamente, naturalmente, sobre o povo guineense. A nossa solidariedade para com o povo guineense é total e Portugal estará sempre do lado da solução, mas naturalmente que acompanha com bastante preocupação esta evolução negativa da crise política que pode pôr em causa todos os avanços que foram feitos nos últimos meses em termos de regularização da situação naquele país. Também lhe agradeço a pergunta sobre esta estratégia operacional para a ação humanitária e de emergência. Naturalmente que ao darmos uma maior articulação entre os ministérios, os institutos públicos, conseguimos também dar uma melhor resposta. E conseguimos dar uma melhor resposta essencialmente nestas áreas das necessidades humanitárias que resultam de emergências complexas e também, volto a referir, de desastres naturais. E por isso, o caso que citou encontra-se aqui, neste conceito, aliás, que é um conceito das próprias Nações Unidas. E é nessa medida também, não dirigida especificamente a esse problema, mas claro está, que ajuda, que facilita a dar uma resposta a esse problema que tanto aflige neste momento Portugal e outros países da Europa. E por isso entendemos que este é um instrumento e que a criação desta unidade pode ajudar a dar uma resposta mais célere, a dar uma resposta mais eficaz a um problema que é real e que tem que ter uma resposta também europeia. Se não há mais questões...
Não tinha uma pergunta mesmo para si, Sr. Ministro. Ontem o Tribunal de Contas deu conta de que tem um parecer de que entende que a contratação em 2014 de 2 helicópteros foi ilegal, ou seja, o pedido foi feito em 2013, diz o Tribunal de Contas que o Conselho de Ministros se atrasou e que depois foi feito o ajuste direto em maio de 2014 desses 2 helicópteros e que esse ajuste direto foi ilegal. Gostava de ter a sua reação sobre este parecer. Eu tenho pena de a desiludir, mas é que eu não conheço o parecer do Tribunal de Contas ainda, conheço apenas, sei que aquilo que vi na comunicação social, mas não é do meu conhecimento pessoal, não é assunto que tivesse sido hoje abordado no Conselho de Ministros e, portanto, não tenho nenhuma informação útil para responder diretamente à sua questão. Eu sugeri-lhe vivamente que contactasse o Ministério da Administração Interna, porque naturalmente que o Ministério da Administração Interna estará já a trabalhar nesse assunto e estará ciente daquilo que são as respostas a dar sobre essa matéria. E eu é que não tenho respostas para lhe dar. Peço desculpa. Se recorda porque é que houve esse atraso por parte do Conselho de Ministros na altura? Está-me a perguntar uma coisa que se passou há 2 anos e eu corri ao risco de lhe dizer uma coisa que depois fosse incorreta e, portanto, prefiro não dizer nada. Peço-lhe desculpa, mas de facto não tendo sido o assunto que se tivesse tratado hoje, não é um assunto que eu tenha presente, nem sequer, a questão do parecer nem sequer o conheço ainda, só ouvi a sua referência na comunicação social. Mas seguramente que o Ministério da Administração Interna poderá dar todas as explicações e responder às questões que os senhores jornalistas quiserem colocar sobre essa matéria. Agência Lusa, gostaria de saber se há alguma novidade em relação ao concurso público para a subconcessão dos transportes coletivos do Porto. Estaria por estes dias a terminar o prazo para a entrega da caução por parte do consórcio. Não sei se haverá alguma novidade ou não, porque o Secretário de Estado dos Transportes tinha dado a data limite de 15 de agosto para se resolver o processo. Caso não, teria de ser feito um novo concurso público. A minha resposta é idêntica à da sua colega. Não é um assunto que tivesse estado hoje na mesa do Conselho de Ministros e, portanto, eu não lhe consigo, com franqueza, adiantar o que quer que seja sobre essa matéria. Neste caso, não o Ministério da Administração Interna, mas o Ministério da Economia, seguramente, poder-lhe dar respostas mais concretas. No Conselho de Ministros de hoje, esse assunto não foi assunto que tenha sido abordado e, portanto, eu não tenho nada para lhe acrescentar sobre isso. Teresa Camarão, da CMTV, gostaria de lhe perguntar se a ação judicial interposta pelos investidores do Banco Espírito Santo na Conservatória do Registro Comercial não é um impeditivo à venda do novo banco e, caso seja um impeditivo ao novo banco, qual é o impacto que isso pode ter no déficit de 2014? Obrigada. Olha, como eu já referi aos seus colegas, o processo de alienação do novo banco, quer o processo de criação e de gestão do novo banco, como o processo de alienação do novo banco, são responsabilidade do Banco de Portugal, do supervisor, do regulador nacional. Não são responsabilidade do Governo, são matérias que o Governo acompanha, mas que não são matérias com que o Governo lide diretamente e em que o Governo tenha que tomar decisões. E, portanto, eu não tenho dados para lhe acrescentar o que quer que seja sobre uma situação concreta como aquela que me pergunta. Isso é matéria que terá que ser vista e será seguramente vista e estará a ser vista, quer pelo novo banco, quer pelo Banco de Portugal, se há ou não qualquer tipo de efeito relativamente ao processo de alienação. Eu quero crer que não, mas é uma mera opinião de quem está de fora do processo e de quem não tem que tomar decisões relativamente ao processo. O processo, repito, é da responsabilidade do novo banco, as ações intentadas têm como destinatário ou o novo banco ou o Banco de Portugal e terá que ser junto dessas entidades que poderá tentar obter as respostas às questões que me colocou, não é junto do Governo. Obrigado. Do público, novamente, eu gostava de saber, à semelhança do que já foi admitido sobre a estratégia de proteção do idoso, que outros diplomas ou que outras decisões aprovadas neste Conselho de Ministros ficam dependentes da próxima legislatura. Por outro lado, gostava também de saber, uma vez que o Governo tinha anunciado o chamado Estatuto do Idoso, era assim que se chamava quando foi anunciado, para esta legislatura, o que é que impediu o Governo de aprovar devidamente, com força de lei, esse estatuto
do idoso, que uma vez que neste momento se um idoso for abandonado no hospital, a partir de hoje continua a ser igual a sempre, ou seja, não há crime, não há, suponho eu, qualquer penalização para quem o abandone. Por último lugar, gostava de saber qual é a legalidade do compromisso de volumes tão grandes de despesa à la longue, que é o último ponto que foi lido, relativamente à próxima legislatura, e porque é que não foram feitos compromissos de despesa com um período mais curto, uma vez que este Governo está praticamente em fim de funções. Obrigado pelas suas questões. Eu começo já por esta última. Há um equívoco muito grande na sua pergunta. Este Governo não está em fim de funções. Este Governo está na plenitude das suas funções. Ponto 1. Não se trata de um Governo de gestão. Trata-se de um Governo na plenitude das suas funções e será assim até ao final do seu mandato. É natural que estes concursos internacionais tenham que ser lançados com o tempo próprio. Estes concursos são sempre trienais. Portanto, não há razão absolutamente nenhuma. Pelo contrário, seria sim uma irresponsabilidade da parte deste Governo deixar ao próximo Governo estes assuntos por tratar, quando já não haveria sequer tempo útil para que eles pudessem ser tratados. E, portanto, peço desculpa, não sei se foi intencional ou não, da maneira como colocou a sua pergunta, mas acho que há um equívoco muito grande na sua pergunta. Relativamente à outra questão, que tem a ver com o Estatuto do Idoso, questão que também lhe agradeço, a razão de ser de não ter sido aprovada a legislação prende-se com o facto de o Parlamento ter encerrado os seus trabalhos no início do mês de julho. Esta legislação, como sabe, andou em discussão junto dos vários operadores judiciários, várias entidades, trabalhada pelo Ministério da Justiça, e ficou praticamente concluída no final do mês de junho. Ora, não houve já janela de oportunidade para, junto do Parlamento, que tem reserva de competência relativamente às matérias, nomeadamente a matéria muito relevante que coloca, que tem que ver com a matéria penal, a criminalização de determinado tipo de abusos sobre as pessoas idosas. Naturalmente que a matéria, que tratando-se de matéria de reserva do Parlamento, se o Parlamento está fechado, já não há hipótese de a aprovar. Apenas por essa razão. Por nenhuma outra razão, porque o trabalho está concluído e fica completamente concluído para ser tomado, assim o novo Governo que sai das eleições tenha exatamente as mesmas intenções de criminalizar este tipo de comportamentos. E, portanto, é exatamente para que o trabalho não ficasse, digamos, perdido, que o Governo decidiu aprovar sob a forma de resolução. Toda a documentação está pronta e o novo Parlamento, assim que iniciar funções, desde que haja vontade política da maioria que sair das eleições para o fazer, estará em condições de imediatamente discutir e querendo aprovar esta legislação. Fez-me ainda uma pergunta se havia mais algum. Não, nas decisões do Conselho de Ministros, a única, e é por esta razão apenas, por se tratar de matérias que são de reserva da Assembleia da República. E quanto a isso, obviamente, o Governo nada pode fazer e, portanto, tem que respeitar, naturalmente, aquilo que são as competências do Parlamento e aguardar pela reabertura do Parlamento para que o assunto... Agora, fica tudo tratado, está tudo discutido, tudo tratado, desde que haja, obviamente, vontade política da maioria que sai das eleições de aprovar esta legislação. Umas questões aqui para o Sr. Ministro da Presidência. A primeira é... O Sr. Ministro das Finanças disse em junho que o novo Código das Associações Mutualistas seria aprovado nesse mesmo mês, em junho, mas passado 2 meses ainda não houve nenhuma decisão. E depois, relativamente ao novo banco, apesar do Governo estar, como disse, envolvido no processo, mas não diretamente, queria lhe perguntar se não vender o novo banco é uma opção válida e também se o Governo já se reuniu com a Anbang, já conhece que estes investidores que estão neste momento a negociar em exclusivo com o Banco de Portugal. Olha, obrigado pelas suas questões. Em relação ao Código das Associações Mutualistas, ele não estava na agenda do Conselho de Ministros, não está, e eu não tenho nada para adiantar sobre isto, porque estamos aqui no briefing do Conselho de Ministros e eu trato dos assuntos que estão a ser tratados no Conselho de Ministros. O Código das Associações Mutualistas, de facto, não é matéria que esteja neste momento ainda na agenda do Conselho de Ministros.
Relativamente à questão que me reformula pela terceira vez sobre a questão do novo banco, de facto, o Governo acompanha o assunto, ponto final, quer dizer, não é matéria que seja da competência do Banco de Portugal. Pergunta-me se não vender se a não venda do novo banco é uma opção. Como eu já respondi, os senhores jornalistas conhecem a legislação, quer nacional, quer europeia. O novo banco é um banco de transição e que tem que necessariamente ser devolvido ao mercado normal, ao mercado concorrencial. Tem sido feito um trabalho notável de recuperação e de credibilização por parte da administração, nomeada pelo Banco de Portugal, no novo banco, o que permitiu reconstruir muito do valor que tinha sido perdido pela falência do anterior banco, que era o Banco Espírito Santo, e, naturalmente, que cabe agora ao mercado dizer quais são as condições adequadas para retomar a normalidade de funcionamento deste banco no mercado. O trabalho de recuperação tem sido notável, como eu referi, em termos de credibilização da própria ação do banco, quer inclusive junto da dinamização da economia e do apoio às pequenas e médias empresas nacionais, e tudo isso acrescenta ou constitui valor a ser absorvido e a ser quantificado pelo próprio mercado. Mas é o mercado que tem que dar a sua resposta a essas questões, não é de outra maneira que se funciona numa economia como a nossa e na economia europeia. Se tinha havido algum encontro entre o Governo e a ANBANG, estes novos... Que eu tenha conhecimento, não, mas isso é uma pergunta que a ter acontecido seria com a Sra. Ministra das Finanças e seguramente não comigo, mas que eu tenha conhecimento, não lhe sei responder. Já que a sessão vai longa e sem querer tomar muito mais tempo, mas aproveitando a abertura, certamente não foi um tema tratado em Conselho de Ministros, mas pode ter sido aflorado, visto que está a fazer as primeiras páginas da comunicação social. Falo do caso dos cartazes. Matéria da campanha eleitoral é matéria dos partidos políticos, não é matéria do Governo, e eu, obviamente, que os senhores jornalistas sabem bem que estas matérias têm que ser colocadas aos partidos políticos e não ao Governo. Ao Governo cabe governar, aos partidos políticos cabe fazer o debate eleitoral. Muito obrigado, boa tarde, um bom almoço. O próximo Conselho de Ministros, como eu já vos tinha referido, em termos normais, será 2 a 15 dias, portanto no dia 27.